Formação da UFSM Frederico Westphalen. Eu já trabalho no desenvolvimento de software desde 2011. Trabalhei como programador Delphi, Android e Java. Então já tenho alguma experiência. Basicamente, a maior parte da minha carreira eu fiquei trabalhando com desenvolvimento de software ERP. E esse aqui é o meu trabalho de conclusão de curso de sistemas de informação. Eu também sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unopar. Aqui tem um pequeno roteiro do que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Os objetivos desse trabalho. Um pequeno histórico do dinheiro eletrônico. A motivação desse trabalho. Uma visão geral do Bitcoin. Aí eu vou entrar num referencial teórico sobre a blockchain, explicar como que essa tecnologia funciona e a diferença entre Bitcoin e blockchain. E, por último, a Eventcoin, que é a minha proposta. O objetivo principal é implementar uma criptomoeda usando o blockchain para eventos e, aliando o conceito de gamificação, disponibilizar uma nova forma de engajar usuários para esses eventos do nosso curso de sistemas de informação, distribuir, armazenar e verificar certificados desses eventos. A motivação do trabalho, nós queremos identificar as potencialidades da blockchain e compreender o blockchain além da sua principal aplicação, que é o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é uma moeda e um sistema de pagamento ao mesmo tempo. O Bitcoin é a principal aplicação da blockchain, mas ela pode ser utilizada para outras aplicações que não sejam transações financeiras. E é isso que a gente quer descolar esses dois conceitos para a gente conseguir trabalhar ele em outros aspectos. E a gamificação é para criar esse engajamento entre os alunos, os eventos e a organização. Aqui o Bitcoin ele não surgiu como somente uma tecnologia da informática. Não, ele é uma junção de 5 áreas do conhecimento. Economia, teoria monetária, teoria dos jogos, criptografia, computação e redes distribuídas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a teoria monetária e teoria econômica, nem teoria dos jogos. Eu vou me aprofundar na criptografia, computação e redes distribuídas. Mas é importante perceber que essa tecnologia surgiu desses interesses. O criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, queria resolver problemas relacionados à teoria econômica e monetária. E para quem quiser se aprofundar, ou para quem nunca ouviu falar, é importante dar esse mapa da tecnologia, do que está envolvido. Aqui um pequeno histórico. A questão do dinheiro eletrônico ela já começou a ser tratada desde os anos 80. Esse cara, o David Chaum, cunhou o termo Electronic Money já em 82. Ele passou toda a década de 80 e 90 tentando criar uma implementação de dinheiro eletrônico. Até ele criou uma empresa, DigiCash, que era para ser de micropagamentos com dinheiro eletrônico. Porém, tinha alguns problemas. O principal deles era a questão de evitar o gasto duplo, que uma certa quantia de moeda não fosse gasta 2 vezes pelo mesmo usuário, pelo mesmo portador daquela quantidade de dinheiro. E um outro aspecto interessante que nessa linha do tempo é o trabalho dos doutores Haber e Stornetta, How to Timestamp a Digital Document, que eles queriam criar uma forma de se assinar e garantir que aquele documento foi feito por aquela pessoa sem revelar o conteúdo desse documento. Esse white paper ele está nas referências que o Satoshi publicou em 2008 do Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é onde ele esclareceu o funcionamento do Bitcoin e propôs a sua implementação. Mas essa é uma das principais influências do Satoshi, que não tem a ver com criptomoedas, era para assinar documentos. Então, entre 98 e 2005, o Nick Szabo até
quem tiver Twitter usar, recomendo seguir ele, que ele é um dos caras que está mais influente hoje na comunidade Bitcoin. Ele tentou desenvolver também uma moeda eletrônica, o BitGold. O Satoshi, em vários posts, numa lista de discussão, disse que foi uma das principais influências dele, o BitGold, mas ele também não conseguia resolver todos os problemas para se ter uma moeda estável, escalável e verificável. E aí sim, em 2008, numa lista de discussão sobre criptografia e cyberpunks, o Satoshi publicou seu white paper. No começo não atraiu muita atenção, mas com o passar do tempo ele conseguiu angariar usuários. Mas aqui o que eu queria, com esse link que eu deixei aqui, é o seguinte: essa lista de discussão existe desde os anos 90. E ali tinha o pessoal da criptografia, programadores, economistas, entusiastas de código aberto. E é da junção dessas pessoas que ficaram durante mais de uma década discutindo que se surgiu as soluções que proporcionaram o Bitcoin. Então, criar comunidades de não só desenvolvedores, mas de pessoas interessadas em vários aspectos tecnológicos e fora da tecnologia é muito importante. Unir pessoas com pensamentos diferentes para se encontrar soluções. E quem quiser pesquisar, esse link aqui é o do dia que ele postou esse white paper. Mas tem vários momentos muito interessantes, eles discutindo as possibilidades de uma criptomoeda, de redes descentralizadas. E é importante ter esse contexto histórico da discussão. Eu, como estou fazendo o meu trabalho de conclusão do curso, defini o meu escopo até aqui. Eu vou entender a blockchain e vou sugerir um outro uso dela que não seja financeiro. Mas tem toda a evolução, daí depois da evolução do Bitcoin, para as outras formas que se foi utilizado. Mas eu só vou até aqui. Para deixar claro para quem não compreende como é que funciona. O Bitcoin, ele quer o quê? Transferir dinheiro de uma pessoa a outra sem um terceiro de confiança, sem ter um PayPal, um Mastercard, Visa ou um banco. A pessoa A vai enviar para a pessoa B. Então, isso é uma transação. Essa transação ela vai ser adicionada em um bloco. Esse bloco vai conter várias transações. Cada bloco tem um tamanho determinado pela rede. Esse bloco do blockchain tem 1 megabyte. Ele vai para uma rede com vários participantes e ele é feito um broadcast para todos os usuários da rede. E aí, por um processo de validação dessa rede, essa transação é válida, ela vai entrar numa lista de blocos encadeados que apontam para um bloco anterior, sempre para o anterior, e aí ela é confirmada e a pessoa recebe a sua moeda. Esse processo foi feito para se demorar em média de 10 minutos, ele não é instantâneo. E aqui eu tenho uma visão geral do framework, digamos assim, da blockchain. Ela é composta por várias categorias, vários aspectos que eu vou tratar aqui. Transação, a carteira onde fica armazenado, a assinatura digital, o mempool, rede, consenso, hashing. Então, o que é especificamente? Um pequeno conceito é um banco de dados distribuído, onde todos os usuários têm acesso a uma cópia atual do histórico de transações na rede a todo instante. E o Satoshi fala no seu white paper que a única forma de garantir que aquela transação é verdadeira é estar ciente de todas as transações que aconteceram em toda a história da rede. Então, a blockchain é um livro razão aberto de transações. Os usuários eles podem ser anônimos. No Bitcoin, os usuários são anônimos até certo ponto, você usa chaves privadas de cada um, que é as carteiras, mas você consegue executar algoritmos que pegam padrões de comportamento dentro da rede, ou até mesmo o IP que foi utilizado, mas lá, em tese, garante uma certa anonimidade. Ou você pode usar uma blockchain privada, e aí os usuários vão ser identificados. As principais propriedades: imutabilidade, descentralização, transparência, privacidade e controle.
A imutabilidade dos registros se dá através da forma como eles estão dispostos. Esses blocos eles são todos assinados, tem hashes. Se você alterar qualquer coisa nele, altera o hash e fica identificado que houve uma alteração. A descentralização acontece porque ela tem uma rede distribuída, não tem um servidor central. Mesmo que você retire esse servidor, um desses servidores, a rede continua executando porque todos têm uma cópia da rede. A transferência, porque ela é aberta, você consegue verificar as transações e as provas de trabalho. A privacidade, como falei antes, que é a questão de que os usuários são anônimos, e você tem um controle dela. Você tem consenso. A rede ela opera com um consenso. Todos esses aspectos eu vou explicar agora. Entrando aqui chamo aqui no referencial teórico do meu texto. O que é um hash? É uma assinatura digital única para uma determinada informação. É uma string. Você tem como a entrada para fazer um hash é qualquer texto. Pode ser uma imagem, uma foto, um arquivo PDF. Passa por uma função de hash e você tem uma saída fixa. E aí, esse hash funciona como identificador único. Você não precisa ter o arquivo a todo momento. Você compara o hash do arquivo com o hash que está salvo em algum lugar e você tem a validação de que aquele arquivo é válido. Se você alterar qualquer coisa na entrada, você vai ter uma saída diferente. Ele tem 4 características que o hash tem que ter, que ele é fácil de calcular a partir de qualquer entrada de dado, que seja difícil ou impossível de se gerar o mesmo hash para 2 entradas diferentes, que não tenha como descobrir o dado original a partir do hash. Ele não é como um arquivo RAR que você descompacta. Não, você não tem como obter a informação original a partir do hash, e que, se você modificar a entrada de dados, você vai ter um hash diferente. Não, isso não pode acontecer. E o hash pointer, numa estrutura encadeada normal, você só tem um apontamento para o próximo endereço. Aqui, o hash pointer ele tem o quê? Dentro da estrutura, ele tem um hash do dado e da estrutura da transação. Então, você tem um hash duplo, que garante o hash da informação, e depois o do cabeçalho, que anexa para o próximo. Se você alterar qualquer dado nessa cadeia, altera-se todos os hashes. A transação é a estrutura de dado que codifica a transparência de valor entre participantes. É a transferência de A para B. E daí ela tem uma entrada, uma saída, a quantia que você está passando de um para outro. No caso do Bitcoin, a moeda que você está passando de um usuário para outro. Quanto você vai passar. E cada transação que um usuário começa, ela não vai ser validada sozinha. Ela vai para um bloco. Esse bloco ele é um container. Ele vai armazenar uma lista de transações para ser adicionada no blockchain. Então, você tem as transações, elas estão dentro desse bloco. No caso do Bitcoin é 1 mega. Quando ele atinge 1 mega de tamanho, ele está pronto para ir para o segundo passo. E o bloco ele armazena, além das transações, ele tem uma estrutura própria, que é o hash do bloco anterior, um timestamp, que aquele bloco foi feito naquela hora, assim como a transação também tem um timestamp, que ela foi feita naquele momento. E daí tem um nó da árvore de Merkle, que é o próximo slide. E tem um nonce, que aí é a questão da mineração. E o target. O target, alvo em inglês, para quem não sabe, a rede do Bitcoin, ela muda esse target a cada 2016 blocos. Que é a questão o target ele vai funcionar assim. O poder computacional da rede ele muda conforme vai entrando novos nós na rede. Se esses nós, conforme a velocidade que eles mineram 2016 blocos, vai determinar esse target. Se ele pega o tempo que se demorou
e divide por esses 2016. E aí, se demorou mais tempo para minerar esses 2016 blocos, ele diminui a dificuldade, daí diminui o número de zeros do código Nance. Se foi mais rápido, aí ele aumenta a dificuldade do algoritmo computacional para se descobrir esse Nance, para os mineradores ganharem a sua recompensa. Essa aqui é a Merkle Tree, que é uma estrutura de dados que guarda informações reduzidas e vai guardando um resumo sobre cada pedaço maior. Você, em vez de você ter arquivos grandes e ter que transferir eles na rede para comparar, você faz hash deles e vai salvando eles nessa estrutura. Ele consegue comparar. Não precisa, os bancos NoSQL usam muito essa estrutura de dados. E a entrada dela aqui, no caso da blockchain, são as transações, onde a data são as transações, elas vão ser juntando em pares, daí faz um hash desse par, depois ele junta em mais um par, um novo hash, até chegar no nó central, que é a estrutura lá de cima. E é o hash desse nó principal, que guarda todos esses outros filhos, que vai no bloco. Essa aqui é um bloco completo. Tem o cabeçalho, que tem o endereço para o bloco anterior, o hash do nó principal da Merkle Root, que é daquela estrutura que eu mostrei antes, o nonce e o timestamp. E aí, dentro de cada, ali nas transações do bloco, daí tem as transações com essa entrada e saída. E ele está numa rede distribuída. É importante separar os tipos de rede que nós temos. A rede centralizada é qualquer rede cliente-servidor. Se você tirar o servidor dessa rede, ela deixa de funcionar. A rede descentralizada, como qualquer rede peer-to-peer ou torrent, os usuários não têm um servidor central, eles continuam operando. Mas se algum dos servidores saírem, a informação que estava nele se perde. Por isso que às vezes a gente usa torrent, se cai um determinado servidor e não foi copiada a informação de lá, se perdeu. Numa rede distribuída, como é o caso da blockchain, todos os nós, todos os usuários têm toda a informação a todo tempo. Por mais que você tire alguns servidores, a informação continua disponível. Não se perde. E por isso que ela é tão robusta também. Mas, feita a transação, ela entrou num bloco. Esse bloco não é aceito de imediato. Ele vai ficar em algum lugar. Esse lugar é o mempool. Ele fica uma lista de espera de transações. Ontem eu conferi, tinha em torno de umas 3.000 transações a serem confirmadas. Se você entrar no site blockchain.info, lá vocês têm os dados em tempo real das transações acontecendo no mundo todo, todos os servidores que estão online, e as transações estão esperando para serem aceitas na rede ou não. E elas têm que ficar na memória RAM de todos os nodes, e nenhuma delas acontece de forma instantânea. E é isso que uma dessas tarefas é para ajudar a manter o consenso, que todas as transações aceitas concordam com o protocolo, estão em acordo com todos os usuários da rede. E, uma vez que o bloco entrou no mempool, existem 4 formas dele sair dali. Se estourar o timeout de 14 dias de inatividade dentro do mempool, se o seu tamanho for maior do que o proposto pela rede, se for maior que 1 mega no caso do blockchain do Bitcoin, ele vai ser rejeitado, a transação é aceita, ou você tem um problema de conflito nas transações. O blockchain do Bitcoin opera com um conceito chamado de Long Chain Rule, a cadeia maior. A cadeia que tem mais blocos é aceita, e a que tem menos blocos ela é rejeitada. E o poder computacional que foi usado para fazer isso é perdido, ela é simplesmente descartada. Aqui tem uma transação que eu fiz no começo do ano, ela já foi confirmada 27.000 vezes. Esses são dados que, cada vez que vocês acessar a carteira de vocês, se você
que para quem já comprou e vendeu Bitcoin, vocês conseguem chegar nesse site e verificar a transação de vocês, de onde que foi, os endereços de que partiram e onde que ela está. A mineração, no aspecto de uma blockchain pública, resolve um problema matemático para encontrar o nonce, que é determinado pelo target. Aliás, a dificuldade de se encontrar o nonce é determinado pelo target, pelo nível de dificuldade da rede. Ele adiciona uma nova oferta de dinheiro na rede, recompensando o trabalho do minerador. E cria um incentivo bom. Um dos aspectos que o Satoshi queria com a sua rede é criar incentivos para as pessoas se comportarem de maneira correta dentro dela. O consenso dessa rede ela é através da prova de trabalho, que com essa prova de trabalho se consegue atestar a validade das transações e é o que permite a rede operar sem uma autoridade central. E a prova de trabalho é o desafio criptográfico utilizado para garantir que aquele minerador realizou uma certa quantidade de trabalho. E ela tem duas propriedades. Garantir que foi feita uma quantidade pré-definida de processamento e que a prova entregue é verificável. A prova de trabalho e minerador e consenso trabalham juntas. É importante compreender essas três juntas e também que nas blockchains privadas a gente não tem esses aspectos. Existem outras alternativas. A prova de trabalho da blockchain do Bitcoin. Tem o Proof of Stake, que você não cria novas moedas e todas existem desde o primeiro dia. E aí os validadores são pagos só pelas transações, pelas taxas de transações que acontecem dentro daquela rede. E aqui nós temos outras alternativas à prova de trabalho. Eu não vou destacar cada uma delas, mas é importante a gente saber que existe, porque cada implementação que vocês quiserem fazer, a gente pode encontrar outras alternativas à prova de trabalho criptográfica do Bitcoin. Aí, nós temos que a carteira é um aspecto importante porque ela determina a identidade e a quantidade de usuário, a quantidade de registro que um determinado usuário possui. Ela tem três propriedades principais, que é o wallet address, o endereço dessa carteira, que é o identificador único, que vai identificar quem que é o dono e para você receber também bitcoins. E ela é formada por duas chaves, uma chave pública e uma chave privada e uma chave pública. A private key ela é gerada de forma randômica e é um número secreto que permite o usuário testar que aquela quantidade de moeda ou de registro é dele. E você nunca pode compartilhar essa chave. Se você compartilhar ou perder essa chave, você perde o acesso à sua rede, à sua carteira, e aí já era. Existem até uma estimativa que tem em torno de 4 milhões de bitcoins perdidos para sempre. Foram minerados, as pessoas perderam sua carteira, foram roubadas, enfim. Então, inutilizados. E a chave pública é uma chave compartilhável. Ela é usada para você transferir informação. Quando vocês veem em algum site um QR Code, me doe bitcoins, é a chave pública que a pessoa está expondo. Essa chave pública é gerada a partir da chave privada. Ela não é um número randômico. Ela depende da chave privada. E você não pode fazer o caminho inverso. Você não pode descobrir a chave pública, a chave privada a partir da pública. E nós temos dois tipos de blockchain, basicamente, que é a pública. Todos os usuários podem ler e enviar transações. Qualquer um pode participar dessa rede através dos mecanismos dos criadores de consenso. Se você concordar com essa rede, você pode participar. Se você emprestar seu poder computacional, você pode ser recompensado. E o blockchain privado. O conteúdo ele não é aberto, aí você vai ter a questão de permissionamento. Mas uma vantagem da blockchain para o ambiente privado é que, diferentemente de um banco de dados normal, os dados, uma vez atestados dentro dessa rede, eles não podem mais ser alterados. Você vai
através das provas criptográficas e da estrutura da rede. Uma vez que o dado está confirmado e continua sendo confirmado pela rede, você não consegue mais alterar. E claro, daí para participar dessa rede, você vai ter que ter acesso aos administradores dela para ter acesso. Eles vão ter que te dar acesso. Aqui tem alguns aspectos. O acesso da pública é aberto, da privada tem permissões. A velocidade de uma rede pública é mais lenta por conta desses aspectos que eu trabalhei ali, que é do consenso, da prova de trabalho, de ter que se descobrir pela questão da mineração e do tempo de execução da rede. A própria implementação do Satoshi é para ser mais lenta, para se ter consenso. Então, você tem um bloco aceito só a cada 10 minutos. Para a questão de você fazer micropagamentos, ninguém vai esperar 10 minutos. E se a rede está congestionada, pode chegar até algumas horas para uma transação ser confirmada. E a identificação na rede pública ela é de usuários anônimos, na privada são todos identificados. O ativo que você vai receber é uma recompensa da rede, no caso do Bitcoin você recebe Bitcoins para emprestar seu poder computacional. E na privada pode ser qualquer ativo ou nenhum, somente a validação dos dados ali dispostos. O custo de manter uma rede pública ali é caro. Tem a questão também da mineração, ela exige um poder computacional alto, e o poder computacional alto gasta bastante energia elétrica. Uma rede privada, como o consenso já está pré-estabelecido, você não precisa minerar, por consequência não tem essas provas matemáticas, não tem tanto processamento, ela se torna mais barata de ser mantida. E aí nós chegamos aqui no EventCoin, que é a minha proposta. Que eu estou pegando a questão da criptografia, computação, redes distribuídas, o blockchain, e vou aliar com gamificação. A gamificação, de maneira geral, é para criar incentivo para a utilização de aplicativos ou serviços, atingir pessoas além do público que você tem normalmente. E no nosso caso, a gente quer o quê? Incentivar os alunos a irem no evento e eles já terem uma recompensa ali na hora. E para eles armazenar seus certificados ao longo do tempo. Então, um certificado blockchain é um registro digital assinado pela instituição, auditado, verificável, e vai estar sempre lá disponível. Nós queremos criar um certificado digital. E aqui é realmente um arquivo PDF, vai ser um padrão, vai ter o nome do aluno, o nome do emissor, a data da emissão, o nome do evento, a data do evento. E a partir disso a gente vai criar a gente vai fazer um hash dele e a gente vai armazenar numa transação. E a gente quer o quê? Assinar o conteúdo com uma chave privada exclusiva da organização do evento, para a gente garantir que aquele certificado é daquela instituição. Aqui eu tenho uma visão da implementação. O emissor ele vai cadastrar um evento, aí o usuário vai ver que está um evento disponível lá no curso Sistemas de Informação, vai iniciar a transação. Aí no dia do evento, o emissor vai gerar uma lista de presença e a pessoa vai chegar com o seu aparelho mobile, seu celular, e ele vai ter uma lista de presença lá que ele vai gerar a gente vai gerar um QR Code com a lista, com a inscrição dele. Aí depois de uns 80% do evento a gente vai deixar disponível para a pessoa ir lá e ela vai capturar o seu certificado. Com isso, com a sua chave pública, vai voltar para o emissor. O emissor vai gerar aí um certificado PDF, realmente um PDF, e ele vai criar um hash do arquivo, e daí nós vamos juntar um bloco de transações, e aí vamos validar no blockchain. Enviar um bloco de transação, um bloco para ser aceito na rede. Uma vez que for aceito, o endereço público, a gente vai enviar o registro para o aluno, e ele vai ter um PDF e ele vai ter uma entrada pública lá para o quê? Quando ele for precisar verificar esse certificado, ele vai conseguir chegar e dizer assim,
Esse certificado foi emitido pela coordenadoria do curso de Sistemas de Informação, e eu tive lá, nesse dia, vi isso e vale tantas horas. E aqui a questão é a seguinte, a gente vai ter que criar segurança. Porque a instituição vai conseguir atestar que aquele certificado é dela, foi ela que emitiu, e que pertence àquele aluno. E o aluno vai conseguir ter um controle do histórico de transações, do histórico acadêmico dele. Porque acontece, aí indo além, esse aqui é só do curso, mas digamos que se o curso fechasse, no futuro ele já não, ele ia chegar numa outra instituição e dizer assim, eu participei de tais e tais cursos, fiz tal e tal palestra, mas e certificados? O curso não existe mais. Assim, eu vou ter uma validação que vai durar para sempre e ele vai conseguir ter controle dos dados e autenticação. E, claro, diminuir fraude e burocracia. Hoje é muito papel, liga para lá, liga para cá, não é uma coisa usual. E a gente precisa trazer essas tecnologias para dentro do ambiente universitário, facilitar e dar acesso, dar controle a essas informações. Alguns desafios que a gente vai ter aqui é a questão de engajar os usuários a utilizar a plataforma, buscar uma forma de recompensar os alunos por baixarem o conteúdo e ajudarem a auditar. Claro, nós não vamos ter a questão de mineração, porque vai ser uma blockchain privada que nós vamos construir. E nós temos que validar algumas questões legais junto à coordenadora do curso. Conclusões. A blockchain é uma tecnologia que pode ser usada para outros fins além do Bitcoin. É muito importante separar as duas. Uma blockchain privada permite que o usuário seja identificado e os tokens validados por uma chave privada, no caso a instituição ali, e a gente vai ter que desenvolver também um aplicativo híbrido para atender os diferentes sistemas operacionais do mobile, para os alunos terem as suas wallets. E eu recomendo muito buscar ir atrás do Blockcerts, que é desenvolvido pela MIT. Ele é um padrão aberto de certificação. Ele não tem esse aspecto que eu estou tentando implementar da gamificação, mas ele é um padrão aberto para se certificar, e você pode adicionar várias entidades. O aluno cadastra a escola, ou a escola se cadastra, e o aluno envia o seu certificado, eles assinam, e ele está todo o código aberto, é todo implementado em Python e JavaScript. Eles também têm uma carteira de modelo lá para Android. O Hyperledger, tá uma iniciativa lá da Linux Foundation, para aplicação, uma plataforma de aplicações descentralizadas. A IBM está investindo muito dinheiro nisso. Tá. É bem interessante, a documentação deles está muito boa, e é uma plataforma boa para que a gente consiga desenvolver essas aplicações descentralizadas para resolver problemas além da questão financeira. E o Ethereum, que é o Smart Contracts e criptomoeda. Então, esse é um tópico que eu ainda tenho que desenvolver melhor na minha pesquisa. E esse é o meu contato. Também estou meio fora das redes sociais, como o outro palestrante que estava aí. Meu e-mail e meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo. E agora estamos abertos a dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. Isso. Sim. Essa primeira implementação nós vamos fazer a nível do curso, e você não vai ter mineração e não vai ter muito dado entrando, porque você vai ter uma lista de eventos, e daí depois a pessoa vai registrar a sua presença lá, então tu não vai ter grande uso e nem fazer micropagamentos, nada. É uma plataforma de registro de certificados. Então, acredito eu que não vai ter muito problema de escalabilidade no início, que agora eu estou começando a implementação do código. Estou fazendo essa. Não teria gargalo, porque a pessoa tem que se inscrever no evento. O evento não vai ter 1 milhão de pessoas ali esperando, vai ser, tipo, no máximo, sei lá,
40, 50 pessoas para um evento, tem aquela lista de espera que é gerada no dia, ao final do evento você já fecha a transação com quem participou dela. Mais perguntas? É isso. Quem quiser depois conversar comigo, vou estar por aí. Obrigado.